do livro, onde o artigo tem o nome de Onde Estamos Indo e Como Fazer para Chegarmos Lá. Faltou um RBI no fazer, depois eu arrumo, tá, professor? E no artigo ele inicia com um papel, né? Qual seria esse papel? Os múltiplos objetivos, múltiplos caminhos, o papel da orientação de objetivos na aprendizagem e conquista. E nesse artigo ele traz um questionamento, uma reflexão de início, que ele diz o porquê que eu devo ler esse artigo. E ele faz uma reflexão sobre um jogo chamado Squash. Não sei se alguém de vocês já jogaram esse jogo. Mas é um jogo onde 2 jogadores ficam eventualmente em um quadro e cada um utiliza uma raquete, né, e uma bola oca. E as regras são bem simples, eles têm que alternar as tacadas na parede, né, obedecendo essas 3 linhas. Então, esse jogo tem regras bem simples e o principal objetivo é a bola bater na parede, quicar no chão e o outro jogador já inicia com o mesmo rebote. Ele faz uma analogia com esse jogo, onde ele traz que as pessoas que participam desse jogo, eles têm diferentes razões de participar, né? Algumas pessoas participam porque querem dominar as estratégias de jogo, né? As técnicas, querem saber jogar bem esse jogo, querem dominar, né, a técnica do jogo. Outros participam apenas para vencer, eles querem ser melhores que os outros jogadores, né? Jogando de 2 ou de 4, um sempre quer ser melhor que o outro. Então, cada um tem, assim, razões diferentes. Algumas pessoas treinam sozinhos para melhorar o seu desempenho. Outras pessoas querem treinar com outras para não cometer erros bobos que acontecem durante o jogo. Então, cada um desses jogadores, eles trazem, através desse jogo, razões diferentes. E o autor ele inicia com essa reflexão. E ele coloca esses jogadores, ele depois traz essa analogia, essa reflexão de esses jogadores sendo os nossos alunos, né? Quais seriam as motivações que esses alunos trazem ao praticar, no caso, o jogador ao praticar esse esporte, os nossos alunos dentro da sala de aula? Quais seriam essas razões, né? Essas motivações que cada aluno traz. Então, ele traz esse exemplo do jogo, e agora a gente levando em conta o nosso aluno. Nós temos que olhar as coisas que influenciam para o que eles vão fazer e o porquê que eles querem fazer aquilo. Como as pessoas pensam, como elas são capazes de alcançar seus objetivos, e para que, na medida que eles possam influenciar os resultados. No jogo, a gente sabe as regras, a gente sabe as motivações de cada um, que o objetivo deles é vencer o jogo. E na sala de aula, qual é o resultado que nós esperamos desse aluno? E ele traz também dizendo que alguns fatores influenciam diretamente nesse posicionamento, né? São as crenças sobre a inteligência que pode afetar a realização dessas atividades, além de 2 determinantes importantes que ele traz, que é os objetivos que esse aluno estuda. Por que ele estuda? Para que ele estuda? Então, ele faz essa analogia com essa atividade. E ele traz uma imagem onde ele traz algumas orientações e objetivos. O jogar a bola perfeitamente, o vencer, o evitar cometer erros, o evite perder. E eu achei muito interessante na leitura desse artigo, porque eu já tentei jogar esse squash e realmente eu me encontrei em um desses jogadores aqui, né? Que, na verdade, eu fui para conhecer o esporte, mas realmente não dominei as técnicas, enfim. Mas eu nunca tinha feito essa analogia, essa reflexão em relação a isso, e eu achei bem interessante, porque quando a gente vive na prática, a gente começa a entender realmente, com esses exemplos facilita também o entendimento no contexto geral, né? E o que ele traz durante esse artigo? Ele explica um pouco sobre a teoria do objetivo, a motivação e a aprendizagem, tudo isso relacionado ao aluno, os objetivos de domínios, metas de desempenho e metas de desempenho de abordagem e fuga. Então, ele divide entre esses tópicos, né, o artigo em questão. E ele fala também sobre as metas que o aluno deve atingir, as razões dele iniciar alguma atividade.
E ele diz que pode ser dividido em duas etapas, a questão do saber e a questão da aprendizagem ou desempenho. Essas duas categorias apresentadas no artigo. A primeira, quando ele trata do objetivo, ele diz o seguinte, que o objetivo é abordar realmente qual é o papel desse objetivo no domínio, quanto aos objetivos de desempenho. Os objetivos de domínio é aquilo que ele reproduz, aquilo que ele traz com ele. Né? E os objetivos de desempenho de abordagem é esse percurso que ele vai fazer para chegar nesse desempenho como aluno. E ele traz também o seguinte, que vincula-se esses múltiplos resultados de motivação, afeto, uso de estratégias e desempenho. As meninas falaram também no primeiro grupo a questão da autorregulação, que esse autor também ele vai discutir um pouco isso aqui, quando ele trata o erro como algo que reafirma que é necessário para o aprendizado do aluno. E ele traz aqui, segundo Pinterest, eu não sei se é assim que pronuncia, professor, a teoria do objetivo serve, então, para explicar qual a motivação desse aluno dentro do ambiente educacional. De acordo com o autor, a motivação é composta por 3 itens: valor, expectativa e afeto. Então, essa teoria apresentada nesse artigo é essa relação, é a motivação desse aluno dentro do ambiente educacional. E se divide, então, entre esses 2 pontos. Valor, quando se trata no valor da tarefa, na orientação para o objetivo da realização. Quando se fala expectativa, se fala no controle e crenças de alta eficácia, qual a expectativa de sucesso. E quando se fala em afeto, é a ansiedade do teste, autoestima do teste. E ele fala muito quando ele diz que, combinando todas essas perspectivas teóricas que o autor traz, ele observou a importância de integrar tudo isso e ter realmente o valor da tarefa, qual é a meta da realização dessa atividade desse aluno. Como orientação de meta de realização desse aluno pode ajudar a determinar o seu comportamento enquanto valor, enquanto que afetam e quanto o seu comportamento em relação ao aluno. Outro ponto que ele traz é a questão da motivação e aprendizagem. A motivação para a realização de tarefas, segundo ele, é definida como a orientação para o objetivo, está dividido entre os objetivos de domínio e as metas de desempenho. O objetivo de domínio está voltado, então, para a aprendizagem e compreensão do material. Quando orientados para esses objetivos, os alunos começam a realizar as tarefas porque querem aprender e tendem a realizar como uma tarefa, uma atividade. Já as metas de desempenho, eles são focadas em atuação. Dessa forma, eles focam somente na nota, né? Eles fazem atividade para obter a tarefa, para concluir a tarefa, contemplar a tarefa, mas em obtenção, pensando na obtenção da nota, e não de realmente aprender e entender como realizar a atividade. Quando ele traz a questão da abordagem fuga, ele diz que a realização da atividade, da tarefa, está associada no desejo do aluno em fazer aquela atividade, em demonstrar a sua capacidade, a sua competência. Enquanto a fuga, ela está associada à realização da tarefa apenas com receio de não dominar o conteúdo ensinado, de não aprender tudo aquilo que se foi ensinado, né, que se deve ser aprendido. Então, quando ele traz a questão da abordagem da fuga, ele traz esses 2 elementos. Um está associado no desejo do aluno em fazer a atividade, e o da fuga já está associado à realização da tarefa apenas com receio de não dominar o conteúdo, e não com o propósito realmente de realizar a atividade, demonstrar a sua capacidade e a sua competência. Antes de passar aqui para o último tópico, ele fala muito também em questão da abordagem e da fuga. Ele diz que um problema maior são aqueles alunos com meta de evitar o desempenho. Ele diz assim, esses alunos tentam a todo custo evitar de cometer erros para não parecer incompetente. Então, esses alunos, eles geralmente são muito ansiosos, eles se organizam os estudos de forma
eles estudam de forma bem desorganizada, eles evitam receber ajudas, né, de outras pessoas, porque eles não querem se considerar incompetentes. E muitas vezes eles obtêm essa nota baixa e têm pouco interesse nos trabalhos que eles realizam. E os alunos que, dito pelo autor, são alunos de maestria, são aqueles alunos que, mesmo com problemas, independentemente de compreender o conteúdo de fato, eles têm uma abordagem mais, eles são mais abertos a ajudas, eles têm uma orientação melhor, eles geralmente não acontece a evasão por eles terem essa facilidade de receber ajuda, né? Eles estão focados nas atividades, eles têm essa orientação de domínio, são positivos no seu processo de aprendizagem. Então, ele traz esses dois âmbitos, esse aluno que tenta a todo custo realizar as atividades, não tentando cometer erros, mas com dificuldades não aceita uma ajuda, né? E esses alunos de maestria, que realmente são abertos, né? Mesmo com todos esses problemas de aprendizagem que vira a surgir, mas eles estão abertos e focados, né, em receber ajuda, em receber auxílios. Ele traz também aqui, quando ele fala sobre a teoria de objetivos, ele permite aos educadores compreender os seus alunos e compreender no sentido de poder se comportar diante da realização das atividades. A orientação para o domínio de si contribui para que os alunos desenvolvam motivação para determinado assunto ou tarefa. Tal orientação configura um aprendizado a longo prazo e não direcionado à realização de uma única atividade. Com essa orientação focada em desempenho, o aluno pode ter um desempenho melhor, mas com aprendizado a curto prazo, pois seu foco é apenas na resolução da atividade e manter boas notas. Ele não se preocupa em fixar o conteúdo, no conhecimento, então, ao longo prazo. Né? A questão das memorizações. Eu vou memorizar para apresentar um trabalho, para fazer uma prova, mas não pensa no conhecimento ao longo prazo, né? De realmente aprender aquilo e ter um desempenho para esse conhecimento seguir, não a curto prazo, né? Ficar sempre a longo prazo. E ele traz algumas orientações em relação ao que poderia auxiliar esses alunos nesse processo de ensino e aprendizagem. Unir o objetivo do domínio com o objetivo para o desempenho, poder auxiliar o aluno no processo de ensino e aprendizagem, utilizar os erros das tarefas como apoio da aprendizagem. Então, ele fala muito nessa questão de utilizar o erro não como punição, mas o erro como aprendizagem, né? E um dos primeiros autores que falaram sobre o erro, Piaget, ele sempre diz, né, em seus livros, que o erro, ele serve como aprendizagem, né? Utilizar as notas como estímulo e não como competição entre os alunos, né? As notas, ela deve ser realmente esse estímulo, ela não deve ser algo que os alunos entrem em competição para ser quem recebe a nota maior ou menor, e que esse aprendizado seja contínuo, e não só no realização de uma prova. Fez a prova, tirou 10, é isso que aprendeu. Não, o aprendizado ele deve ser considerado contínuo. Encorajar os alunos para a compreensão dos conteúdos e não apenas a memorização. Esse é um desafio grande, né, que a gente tem dentro da sala de aula, porque muitos alunos realmente utilizam muito da memorização, e a gente precisa, nós professores, a gente precisa criar também estratégias para que sempre a gente consiga trabalhar esses conteúdos de forma um ligando o outro, para sempre estar relembrando os conteúdos anteriores, né? Para causar, então, esse conhecimento a longo prazo, sempre estar discutindo eles, para o aluno sempre participar dessas discussões. Conduzir os alunos para a realização de todas as atividades, evitando a fuga diante das questões mais difíceis. Ele traz também que existem dois tipos, dois objetivos diferentes que desempenham um papel na forma do aluno nos estudos. Eles podem querer dominar um assunto ou só podem querer realizar. E esses dois objetivos, eles podem ter consequências positivas. Os alunos com objetivo de domínio são frequentemente motivados. O desempenho deles é orientado para o objetivo dos alunos, costumam alcançar as notas mais altas, aprendendo
porque você está tentando evitar o fracasso, ou ao mesmo tempo, né, não dominando o assunto. Tem efeitos negativos nos processos de aprendizagem dos alunos. Os alunos podem seguir ambas as orientações, ou seja, domínio e desempenho. Ao mesmo tempo, ensine os alunos que cometer erros não é assustador e nem ruim, porque você pode aprender com os erros. E isso significa que você precisa tornar a sala de aula um lugar seguro, para que os alunos correram o risco de errar, mas eles sabendo que o erro deles pode, então, ser envolvidos na relação da aprendizagem. Então, ele não tem medo de errar dentro da sala de aula, já que ele considera, o professor deixa muito bem claro para o aluno e cria esse ambiente na sala de aula, onde o erro ele é necessário, né, ele acontece, mas ele também faz parte no processo de aprendizagem dos alunos. Quando você dá aos seus alunos uma tarefa de aprendizagem, projete um pouco além do nível de habilidade atual, mas ao seu alcance. Tenta encorajar os alunos de abordagem de meta de desempenho a aprender de uma maneira mais profunda, ou seja, não apenas memorizar, mas compreender aquilo que é dito. E a questão que ele traz no início, onde estamos indo e como vamos fazer para chegar lá? Ele diz que aprender é um negócio arriscado, porque tudo que você não sabe fazer, né, você fazer algo que você não sabe fazer é arriscado. E ele traz o seguinte, que é importante torná-lo menos arriscado ao reduzir o custo do fracasso. Você pode, por exemplo, certificar-se de que sua reação a um erro é mais uma questão de interesse e apoio do que de crítica. Também uma boa ideia, dê aos seus alunos a chance de ver as suas falhas, ou seja, os seus erros também como professor. Dê a eles a oportunidade de aprender o que eles não podem fazer sem consequências severas, dando-lhes oportunidade e até mesmo o esforço de identificar os seus erros e corrigi-los. O fracasso pode ser uma ferramenta de aprendizagem poderosa, visto de forma construtiva. Essa, então, é as referências, né? Eu usei só o livro e fiz uma pesquisa sobre o jogo, porque eu queria entender um pouco mais dessa reflexão que o autor fez em relação ao jogo, quando ele traz as aprendizagens, né, as razões diferentes das pessoas do jogo para o contexto da sala de aula. E é isso, professor.